8, 9, diz assim, 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, o que Jesus era? O que Jesus era, irmãos? Se fez pobre. O que ele se fez? Por amor de vocês. Para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Eu vou ler de novo esse versículo. Vamos meditar nele. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Senhor, que a tua palavra nesta noite venha a cada coração, nos ajuda a entender claramente, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Hoje, querido, nós abordaremos um tema nesse culto muito, muito importante. Não que os outros temas não são importantes, todos os temas têm um propósito de Deus na nossa vida. Mas hoje nós vamos falar de uma palavra muito forte, de uma palavra que, na minha visão, é uma palavra muito pesada. Mas ela está na Bíblia, a palavra pobreza. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre em nosso lugar. E a Bíblia diz que pela sua pobreza, nós ficamos enriquecidos. Então, a palavra pobreza, ela é uma palavra muito pesada. Mas segundo o dicionário, se você for lá no dicionário Aurélio, escute, a palavra pobreza tem a seguinte definição. Pobreza é o estado do pobre, ou da pessoa pobre. Aquele que não pode se sustentar. Aquele que tem falta do que é necessário para subsistir, para sobreviver. Eu vou repetir, pobreza no dicionário é o estado do pobre. Aquela pessoa que não pode se sustentar. Aquele que não tem, ou seja, aquele que tem falta da necessidade para poder viver. Muitas pessoas dizem assim, eu sou pobre, até mesmo brincando. Talvez você já brincou assim, eu sou pobre, eu sou miserável. Esses dias eu vi alguém dizendo, nesse tempo de pandemia, eu estou sobrevivendo. Então as pessoas, elas têm a mania, muitas das vezes, de colocar esse rótulo, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou pobre, eu não tenho, eu não sou assim, eu não posso isso. As pessoas acham, muitas das vezes, que pobreza está ligado a bens materiais. Por isso que a gente vê essa definição no dicionário. Mas se nós formos olhar na Bíblia, pobreza é algo muito mais profundo. Não tem relação só com o material. A pobreza, ela está ligado a algo espiritual, a algo que está ligado no mundo espiritual. Que Jesus, diz a Bíblia, que ele veio, se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Então veja que aos olhos da Bíblia você não é pobre. Aos olhos da palavra você não é pobre. Aos olhos da palavra, toda a pessoa que aceita Jesus, quem tem Jesus aqui na sua vida, levante a mão. Pela palavra de Deus você é rico. Pela palavra de Deus você é uma pessoa abençoada. Não inverta o que Jesus diz sobre você. Não, pastor, mas eu não sou rico, eu não sou milionário, eu não sou com nenhum jogador, com nenhum artista, que nem o fulano, que nem o ciclano. Mas não é da pobreza, não é da riqueza física que Jesus está falando. Jesus está falando de algo muito mais profundo. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, ele recebeu uma coroa de espinhos. Todo mundo aqui sabe disso. Você sabe que Jesus, ele derramou o sangue dele 7 vezes, quando ele estava indo para a cruz. E um dos momentos que ele estava indo para a cruz, pegaram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, e diz a Bíblia que pegavam um pedaço de pau e batiam na cabeça de Jesus, para que aquela coroa de espinho enfincasse, entrasse no crânio, na cabeça de Jesus. E ali aquela coroa de espinho, ela
fez o sangue da cabeça de Jesus descer. Aquilo não foi à toa. Aquilo que foi feito ali com Jesus era uma grande troca, essa troca aqui que Paulo está falando. Ali Jesus, ele estava tomando toda a maldição da terra. Você sabe que quando Adão e Eva pecou, Deus amaldiçoou a terra. Está lá em Gênesis capítulo 3, eu quero ler para você. Que diz assim, versículo 17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da terra, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Irmãos, preste atenção, quando Deus criou Adão e Eva, você sabia que eles moravam num hotel 5 estrelas? Eles não trabalhavam, ou melhor, eles trabalhavam, mas não trabalhavam da forma hoje, que cansativa. Eles tinham tudo, eles não tinham falta de nada. Eles moravam num palácio, eles moravam num paraíso. Quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. E uma maldição entrou ali, a maldição da pobreza. Por causa do pecado entrou essa condição. Você sabia que a pobreza é a coisa que mais mata no mundo? Você sabia que há um grande índice de pessoas pobres no mundo e no Brasil também, que morrem de fome, que morrem por pobreza? Então, quando a Bíblia diz que Jesus, ele levou lá a coroa de espinhos, Jesus, ele estava removendo a pobreza da vida do povo dele, da vida do seu povo. Jesus, ele estava tirando esse espírito. Hoje, a partir de hoje, nunca mais você vai dizer que você é pobre. A partir de hoje, você vai dizer sempre, eu sou abençoado. Porque Jesus levou na cruz, lá na coroa de espinhos, ele levou toda a maldição da pobreza da minha vida. Deus não chamou você, Deus não criou o homem para ser pobre. Foi a maldição, foi o pecado que trouxe a pobreza. Deus, ele tem a bênção preparada para cada um de nós. E a Bíblia diz que Jesus, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser o quê? Ricos. Não é que Jesus, ele viveu aqui como pobre. A Bíblia está falando aqui de algo espiritual, entenda. Quando Jesus foi para a cruz, ele estava ali levando toda a maldição. Ele estava sendo pobre. Porque quem é pobre é quem vive na maldição. Quem vive debaixo do jugo de Satanás. Quem vive debaixo de toda a vergonha e humilhação do inimigo. Então, quando Jesus estava indo à cruz, ele estava pegando todas essas maldições. Para que eu e você pudéssemos ser ricos e abençoados. Quantos estão entendendo até aqui? Levante a mão. O que é, pastor, o espírito da pobreza? Preste atenção, o espírito da pobreza é um espírito que se levanta com o propósito de tirar de nós toda a bênção de Deus. Então não é dinheiro, tem gente que tem dinheiro, mas não tem a bênção de Deus. Tem gente que tem bens, mas ele não tem paz, mas ele não dorme de noite, ele vive debaixo de situações terríveis. Não está ligado ao dinheiro. Na verdade, quando a Bíblia fala que nós somos abençoados, somos ricos, a Bíblia está falando de algo espiritual. Sim, vai refletir em muitas áreas da sua vida, mas de uma condição espiritual que Deus colocou o seu povo. A prosperidade, ela envolve todas as áreas da sua vida. Ela não envolve só as tuas finanças. Ela envolve a sua vida espiritual, ela envolve a sua vida financeira, ela envolve a sua saúde, ela envolve a sua mente, ela envolve o seu coração, ela envolve todas as áreas, sua vida sentimental, familiar. Então, quando nós falamos que Deus, ele quer arrancar, ele quer desfazer da nossa vida o espírito da pobreza, nós estamos falando que Deus quer trazer luz. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: Deus vai iluminar a minha mente
porque eu sou rico da bênção de Deus. O que Deus quer trazer hoje, irmãos, é entendimento, iluminar sua cabeça. Porque a pobreza começa aqui, sim ou não? Eu li esses dias um artigo da mania de pobre. Pobre tem mania? Sim ou não? Eu estava lendo esses dias um artigo que fala da mania do pobre, da mania de pobre. Sabia que pobre tem mania? Vou ler algumas manias para vocês aqui. Não quero confrontar ninguém não, tá, gente? Mas vamos ler algumas coisas que acontecem. Diz que pobre tem mania de lamber a tampa de tudo. Abre o requeijão, abre o iogurte, pega a manteiga, abre a tampa. Diz que pobre, ele pega o refrigerante, a garrafa de refrigerante, assim que tomou, ele enche d'água e guarda na geladeira. Para reutilizar. Mas uma mania de pobre, ficar balançando a lâmpada para ver se funciona. A lâmpada queimou, ele fica lá, balançando para ver se ela pega de novo. Colocar bombril na ponta da antena. Diz que isso aí é mania de pobre. Olha, amarrar cachorro com um fio de energia. Os cachorros do pobre andam amarrados com um fio elétrico lá. Guardar refrigerante com colher na boca. Diz que é mania de pobre. Passar fio dental e depois cheirar para ver se o dente está podre. Mania de pobre. Tirar a cera do ouvido com a chave de casa ou com a chave do carro. Mania de pobre. Receber visita em casa e mostrar toda a casa. Mania de pobre. Consertar sandália com grampo de cabelo ou com prego. Já fez isso? Mania de pobre. Fazer a barra da calça com fita crepe ou com fita isolante. Já fez isso? Mania de pobre. Guardar roupa íntima para depois usar para limpar a casa, limpar o carro, porque diz que o pano é mais fofinho, mais macio. Fazer aniversário e mandar todo mundo trazer alguma coisa. Hoje é meu aniversário, você convida todo mundo, traz 1 quilo de carne, uma linguiça, o carvão, o bolo. Diz que é mania de pobre isso. Ir para o aniversário, quem gosta de aniversário ir? E pedir um potinho para levar para casa. Alguém pode te dar, é diferente, mas você ir lá e pedir, diz que é mania de pobre. Uma vez eu tinha uma pessoa que foi no aniversário e estava guardando dentro da bolsa o salgadinho. Passar cuspe no cotovelo. Mania de pobre. Comer até não aguentar mais. Só sai da mesa quando... Mania de pobre. Remendar coador de café. Tá velho, mas tem que jogar fora, remenda. Outra mania de pobre, tudo é boldo. Tá com febre, toma chá de boldo. Tá com caganeira, chá de boldo. Tá indisposto, chá de boldo. Tá isso, chá de boldo. 19. Palitar os dentes com um palito de fósforo. Mania de pobre. Requentar pão velho de 10 dias. O pão já está 10 dias lá, duro. Põe no micro-ondas, põe no forno, põe não sei aonde. Fingir que está dormindo no ônibus para dar lugar para ninguém. Mania de pobre. Lamber o caldinho de feijão que fica no prato. Pega o prato. Mania de pobre. Mentir para os filhos ou para as crianças, dando moranguete e falando que é soufflé. Mania de pobre. E aí vai afora, diz aí que pobre tem mania disso, mania daquilo outro. Ou seja, a pobreza ela está na mente das pessoas, está na ação das pessoas. Então quando a Bíblia fala
de pobreza, a Bíblia não está falando de algo material, mas a Bíblia está falando de um espírito que domina a mente da pessoa. A Bíblia não está falando se você mora num palácio, se você mora numa casa de madeira, isso não importa. A Bíblia está falando de algo mais profundo. A Bíblia está falando de que você tem que entender que Deus trocou, levou toda a pobreza, toda a miséria da nossa vida. Nós somos um povo próspero, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo enriquecidos pela bênção do Senhor, é o que Deus fez por cada um de nós. Quem recebe, diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Uou, glória a Deus! Como vencer, pastor, o espírito da pobreza? Vou te dar aqui 3 dicas rápidas. Primeiro, compreendê-lo. Como que a gente pode vencer, pastor, esse espírito de pobreza? Que está na boca das pessoas. Desculpa dizer, irmão, mas tem gente que adora qualquer coisa que tiver desconto e que ele tem que assinar, que ele é pobre, ele corre lá e assina. Tem desconto de quanto? Se eu falar que sou pobre? É 100, mas se você falar que é pobre, sai de graça. Daí... Aí aquela pessoa que é uma autoridade governamental, o governo te dá lá um papel, fala, assina aqui que você já viu o que está escrito lá na declaração de pobreza? Está dizendo que você é miserável, que você é pobre, que você não tem condição de se sustentar, que você não tem condição de nada nessa vida. Então você assina e declara, é verdade. E depois vai orar. Senhor, meu Deus, me dá prosperidade. Mas você declarou, você assinou, você juntou ali e disse, eu sou miserável. Sabe, querido, está na mente das pessoas isso. Está na mente das pessoas esse espírito. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus não diz que você é pobre, que você é miserável. A palavra de Deus diz que você é rico, que todas as coisas você pode naquele que te fortalece, que o teu Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, que o lugar que você vai morar lá no céu, você já leu o lugar que você vai morar lá no céu? A Bíblia diz que as ruas são de ouro, o mar é de cristal. A Bíblia fala que lá tem as maiores pedras preciosas. Você vai morar, irmão, num palácio, você vai morar no melhor lugar deste mundo. E a palavra diz, se você ouvir a voz do Senhor, Isaías 1,19, você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para você, minha irmã. Não importa a sua região geográfica. Não, pastor, é porque eu moro aqui, todo mundo é pobre. Não, você é rico porque você tem a bênção de Deus. Quem tem Jesus tem todas as coisas. Você é abençoado. Você vai prosperar sim, irmão, porque Jesus levou toda a pobreza. Deus tem a bênção para você. Toma posse e se posiciona. Não aceite mais a nomenclatura, a linguagem, que você é pobre, que você é miserável, que você não pode comprar aquela casa, não pode comprar aquele carro, não pode se formar, não pode fazer um curso, você não pode conquistar as coisas que Deus tem para você. Você pode sim, porque Jesus levou lá na cruz toda a maldição, e você é abençoado e próspero na palavra do Senhor. Tem um carro novo, irmão, preparado para você, que Deus já preparou. Tem a reforma da tua casa, que Deus já preparou para você. Tem aquela roupa especial, que Deus já preparou para você. Tem a bênção de Deus já preparada para a sua vida. Tem a bênção de Deus preparada para a tua família, para a tua casa. Tem a bênção de Deus preparada para a sua vida espiritual. Irmãos, nós temos a bênção do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que eu pudesse fazer rico. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Nós temos que crer. Então a primeira coisa que você tem que entender, você tem que compreender que existe esse espírito, irmãos.
A pobreza é um espírito. A pobreza não é quando você não tem dinheiro para pagar uma conta, não. A pobreza está na mentalidade. Eu já vi pessoas que com muito dinheiro, mas com a mentalidade de pobre, com a mentalidade de miserável, com a mentalidade pequena, com uma mentalidade fraca. Então eu não posso derrotar nenhum espírito se eu não souber que ele existe. A autoridade de Satanás em nossas vidas só é quebrada quando você tem a revelação da palavra. Ou seja, quando você entende, puxa, peraí, a palavra está dizendo isso, e eu muitas das vezes estou fazendo isso. Não, estou fazendo o contrário do que diz a palavra. Então quando você entende o que a palavra de Deus te diz, então todo mal é quebrado da sua vida. Você já leu o Salmo 23? O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. E o que, irmãos? E nada, o que? Quantas coisas vai te faltar? Quantas coisas? Então diga ao irmão que está do seu lado, diga para ele, o Senhor é o seu pastor. Nada vai faltar. Aqui não está falando de algo de financeiro. Aqui está falando de todas as bênçãos na sua vida. Não vai faltar bênção para a sua família, não vai faltar bênção na tua saúde, não vai faltar bênção na sua vida espiritual, na sua vida financeira. E a palavra diz o quê? Ele me faz pastejar em pastos verdes, faz-me repousar e me conduz a águas tranquilas, refrigera o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, e mesmo que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás o quê? Comigo. Levante a sua mão direita e diga, Deus está comigo. Diga com fé, com autoridade, diga repreendendo todo espírito de miséria, de pobreza da sua vida. Diga, Deus está comigo, em nome de Jesus. Vai dar certo o seu negócio, irmão. Deus vai abençoar. Você tem a bênção. Jesus já levou toda a pobreza. Jesus já levou. Então tem muita gente que vive na escassez, que vive dentro desse espírito. Sou pobre mesmo, sou miserável, sou lascado, eu sou um azarado, eu não consigo, eu não posso. Mas você vê o ímpio? Você já viu que não serve a Deus? Muitas das vezes ele está conquistando mais do que o que serve. Ele está alcançando mais bênção do que o que serve. Porque a pobreza está aqui, ó, na mente das pessoas. E a pessoa termina agindo daquele jeito, porque ele acha que é assim mesmo, tem que ser assim mesmo, que ele é pobre mesmo, que ele é um lascado mesmo, que ele não consegue mesmo, que a vida dele não funciona, não vai para frente. E meu irmão, até hoje, talvez alguma área da sua vida não tenha ido para frente, mas a partir de hoje você vai romper com isso, porque Jesus já levou toda a pobreza, e Deus traz luz para a sua mente nesta hora. Vai conquistar, jovem, vai fazer sua faculdade, vai sonhar com o seu curso, vai sonhar com a bênção de Deus, vai guerrear, vai lutar, Deus é com você. Deus tem uma bênção preparada, grandes coisas Deus tem para fazer, irmãos, na vida do seu povo. Jesus, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que pudéssemos ser o quê? Olha para o lado aí, vê se o teu irmão tem cara de rico. Hã? O que você acha? Misericórdia, tem gente que fez assim. Tem sim, você tem a bênção de Deus, porque quem tem Jesus é rico, é mais que vencedor, aleluia, glória a Deus. Quem tem Jesus é rico, é abençoado. Não estou falando de riqueza, viu? Daquela riqueza que o homem fala. Não. Estou falando da riqueza que Deus tem para nós. Segunda coisa, para a gente poder vencer o espírito de pobreza. Primeiro, entender que ele existe. Que ele não vai fazer parte da nossa vida. Não importa o teu trabalho, irmão. Não importa a sua condição financeira, onde você mora. Isso não importa. Coloque na sua mente a revelação da palavra. Eu sou rico porque eu tenho Jesus. Eu sou abençoado porque eu tenho Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Sou rico.
Segundo os Coríntios 8:9 diz que Ele levou a minha pobreza para que eu seja rico. Nunca diga, passa na frente de alguma coisa e olha e fala, nossa, nunca vou conseguir ter isso. Ah, eu sou pobre, sabe? Pobre não tem condição disso. Não, você não é pobre, você é rico. Você é abençoado. E todas as coisas é possível ao que crê. Segunda coisa que nós temos que entender para vencer todo espírito de pobreza: administrar as coisas com sabedoria. Nós temos que ser bons administradores, querido, de tudo que nós temos. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para administrar o nosso salário. Temos que ter a sabedoria para administrar a nossa família, a nossa casa. Temos que ter sabedoria para administrarmos tudo. E sabemos que Deus, Ele tem algo especial e nos dá em nossas mãos. E nós precisamos buscar do Senhor sabedoria em tudo. Queridos, esses dias eu fui ao médico. Fiz um check-up, fiz um exame, fiz um check-up. E quando saiu os resultados dos meus exames, que eu olhei e eu vi colesterol alto. Falei, pré-diabético. Eu olhei, botei a mão na cabeça e falei, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Porque a minha vida era chocolate de manhã, chocolate de noite, chocolate escondido na gaveta, chocolate no sapato, batata frita, um hambúrguer, comidas toda cheia de gordura, um doce, irmão, quem me conhece aqui sabe. Quer ser meu amigo, me dá um chocolate. Do bom ainda, nós vira amigo agora. E aí eu falei, quando eu fazia jejum, irmãos, para poder fazer algum tipo de jejum na igreja, refrigerante, queridos, ixi, lá em casa, todo dia, 2 litros, 3 litros, era assim, ó, que nem água. A pastora até falava, como vocês tomam tanto refrigerante? E aí eu fui vendo, e ainda não passei no médico, a minha consulta está marcada para passar depois. Eu falei, o quê? Eu vou ficar esperando passar no médico, para o médico me dar remédio disso, daquilo, outro. Falei assim, não, Senhor, eu orei, fui no monte, falei, Senhor, não aceito isso na minha vida, não. O que eu tenho que fazer? Aí comecei a estudar, pesquisar, faz isso, e comecei a tirar. Tirei açúcar, tirei pão, tirei arroz, tirei refrigerante. Estou 20 dias na dieta ali mesmo. Aí fui me pesar, já diminui 7 quilos. Falei, opa, isso é de Deus. Todo dia fazendo exercício e caminhando. Falei, o quê? Eu vou morrer? O quê? Eu vou infartar? O quê? Eu vou ficar vendo ali a situação e vou ficar o quê? Não fazendo nada? Aceitar que eu sou diabético, aceitar que eu sou... Aí na minha família tem histórico de pessoas com 50 anos, 60 anos que morreram infartados. Falei, o quê? Eu vou morrer infartado? Não, vou deixar minha mulher para outro? Nem a pau, o quê? Já pensou? Eu novo desse jeito, vem um Ricardão aí, leva embora e eu estou lá empacotado? Não, senhor. Eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Quem é que diz que eu não posso cuidar do meu corpo? Quem é que diz que eu não posso falar o quê? Não vou comer isso, não quero isso me faz mal. E a pessoa vai engordando, engordando, engordando. Às vezes você está andando na rua, a pessoa fala para você, você está grávida? E você não está grávida não, você já está buchuda, mesmo barriguda. Alguém fala para você, olha, você está com... E aí eu fui vendo, peraí, isso aí é um choque. Eu tenho que mudar, se eu quero ser abençoado, se eu quero viver, eu tenho que entender que tem coisa que eu posso, que eu não posso, eu tenho que viver no equilíbrio, eu tenho que ter sabedoria para administrar o meu corpo. Como é que nós vamos ser abençoados? Aí depois alguém está infartando, pede o quê? O que pede? Ora, vamos orar. Mas a pessoa não se cuida, não é verdade, irmãos? A pessoa não se cuida, a pessoa não faz a parte dela e depois joga tudo na parte do quê? Deus. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, querido. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus em tudo. Em tudo, sabedoria de Deus em tudo. Muitas das vezes, agora tem que trocar uma comida por outra. Não é fácil, não. Quem aqui não tem costume de comer legumes, tem que comer, você passar a comer isso. E daqui a pouco você começa a ver os resultados na sua vida. Mais disposição, você começa a ver resultado de coisas boas. Porque, querido, quando nós temos a bênção de Deus,
Deus espera que a gente tenha sabedoria para tudo. Não é assim que diz a palavra em 1 Coríntios 14, 40? Tudo, porém, seja feito com ordem e com decência. Quantas coisas da nossa vida tem que ser com ordem e com decência? Quantas, irmãos? É tudo. É tudo que nós temos que ter a ordem e temos que ter a decência. Tenha a sabedoria de Deus na sua vida. Tenha sabedoria lá no teu emprego. Tenha sabedoria lá dentro. Tenha sabedoria. Saiba administrar. Tenha sabedoria no teu trabalho. Tenha sabedoria. Seja bom administrador do teu dinheiro, do teu salário. Tem gente que recebe dia 10. Quando é dia 12 ele está pedindo emprestado. Quando é dia 15 ele já não tem mais nada. Seja bom administrador de tudo que Deus te dá. E aí nenhum espírito de pobreza, miséria vai entrar na sua vida. Terceiro e último lugar, que é a terceira coisa que nós temos que fazer, entrar em aliança com Deus. Fazer alianças com o Senhor. Tem muita gente que diz servir a Deus, mas não se manifesta em uma aliança com Deus. Não, eu sou de Deus, mas o que quer dizer isso, sou de Deus? Ser de Deus é ter uma aliança com Deus. É entrar em aliança com Deus para que você possa viver o melhor de Deus. Vou te explicar melhor o que é isso. O que é uma aliança? Quando você casa, você faz uma aliança com uma pessoa. E você vai se dedicar a ela e ela vai se dedicar a você. É uma troca. Você vai cuidar dela, ela vai cuidar de você. Você vai respeitar ela vai respeitar você. É uma troca. Tudo que é seu é dela. Tudo que é dela é seu. Sabe, já viu aquele casamento que o cara fala, não, minhas coisas é minha, tuas coisas é tua. Sai os dois para comer, a mulher paga o dela e ele paga o dele. Esse casal ainda não sabe o que é uma aliança. Uma aliança tudo é nosso, é meu, é teu. E nós vamos viver uma aliança. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós entramos na vida com Deus, nós vamos ter que aprender a ter alianças com Deus. E é uma troca. Deus ele vai cuidar de você e você também vai cuidar daquilo que importa para Deus. Você vai estar se entregando para Deus e Deus vai estar se entregando para você. É uma aliança. Então, é uma troca. E tem uma coisa que Deus ama na vida de quem tem aliança com Ele. Deus ama o generoso. Provérbios 11, 25 diz assim: o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha o que a palavra diz, que quem é generoso vai o quê? Prosperar. Prosperidade é o oposto da pobreza. Então a prosperidade, ela é o quê? Vitória, sucesso, êxito nos seus projetos, familiar, financeiro, emocional, todas as áreas espirituais. Então a Bíblia diz que o generoso, quem que é o generoso? É aquele que dá, é aquele que está sempre aberto para dar, para se entregar. Ele vai prosperar. Eu quero terminar essa palavra hoje aqui, irmãos, lendo uma história para você, e aí nós vamos orar. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 4, eu quero te convidar rapidinho a você meditar um pouco nessa história. Você vai viajar comigo dentro dessa história agora. Diz assim, ó, Marcos 5, versículo 2. Eu vou ler o 2. Do capítulo 5 de Marcos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo. Como que estava esse homem? Com um espírito imundo. Veio dos sepulcros ao encontro de Jesus. O cara morava no cemitério. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Olha a expressão bíblica. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Vamos parar aqui. Olha o estado desse homem, gente. A Bíblia fala que ele vivia morando no cemitério. Tem gente que tem medo de cemitério, não entra em cemitério. Ele morava no cemitério.
A Bíblia fala que ele tinha um espírito tão terrível, que as pessoas tentavam amarrar a família dele, tentavam fazer isso. Tentavam uma forma de ajudar ele. Amarrava ele, para ele não se cortar, porque você vai ler diante do que ele fazia. Versículo 5, leia aí comigo na sua Bíblia. Noite e dia ele andava gritando. Como é que ele andava? E cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Veja e tenta ver agora na sua mente, na sua frente, um homem desse tipo. O cara gritando pela rua, indo para o cemitério, se cortando. E a Bíblia fala que um monte de homem. Tem uns caras fortes aqui, né? Fortão. Mas não conseguia segurar aquele homem. Já pensou 10 homens, 15 homens em cima do outro. E ninguém segurava ele. Alguém da família fala, vamos amarrar ele com ferro. E ele arrancava, era o incrível Hulk do cão. Viu? Já viu o incrível Hulk? Ninguém segura ele. Esse aqui era o incrível Hulk de demônios. E ele foi até Jesus. Quando Jesus desembarcou naquela cidade, diz os versículos 6, acompanha aí, irmãos. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante de Jesus e gritou em alta voz: que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Quando então ele viu Jesus, aquele homem correu. Mas aquele homem não estava em si, gente. Era demônios que estavam na vida dele. E ele foi até Jesus gritando, o que eu tenho contigo? E Jesus diz no versículo 8, pois Jesus lhe havia dito, saia deste homem, espírito o quê? O que Jesus falou? Vamos de novo, irmãos, o que Jesus falou? Jesus estava liberando uma palavra. Sabe, irmãos? O que nós aprendemos aqui? Que o espírito imundo está por detrás de muitos problemas das pessoas. Às vezes você vê uma pessoa que não consegue se libertar da droga, você fala, esse é um safado sem vergonha. Não é. Você não sabe o quantos espíritos estão ali na vida daquela pessoa. Às vezes você chega numa pessoa e vê ela dentro daquele bar, você vê aquela pessoa naquela vida de prostituição, você vê aquela pessoa que se desviou do caminho de Deus e agora está no caminho oposto, você não sabe. É que as pessoas elas não têm visão espiritual. Às vezes você vê alguém com uma depressão, com alguma coisa, e você diz, puxa, essa pessoa não podia se cuidar melhor. Mas as pessoas ignoram o mundo espiritual. Elas não entendem que muitas das vezes por detrás do sofrimento de uma pessoa tem uma ação maligna. E foi isso que Jesus falou com aquele homem. Sai deste homem, espírito imundo. Jesus viu com os olhos espirituais. Versículo 9, acompanha a leitura aí. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Jesus começou a conversar com aquele demônio, com aqueles demônios que estavam na vida daquele homem. E olha o que diz a resposta. Meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. Você sabe o que é uma legião? Alguém já estudou o que é uma legião? Sabe o que é uma legião? Essa palavra é muito famosa porque está ligada à legião romana. Um centurião, sempre que você lê na Bíblia centurião faz parte do líder de uma legião. Existe legião de 100, por isso que é centurião, e ela pode chegar até 1000 soldados. Então você imagina quantos demônios tinha no corpo desse homem? Quantos demônios tinham no corpo desse homem? Era uma legião, por isso se chamava legião aqueles demônios, porque eram muitos. Então aqueles espíritos estavam levando aquele homem a viver no cemitério, a se cortar, a fazer todo tipo de situação. Então Jesus falou para ele, sai desse homem espírito imundo. E a Bíblia fala, vamos ler a história, versículo 10. E implorava a Jesus com insistência, os espíritos, que não os mandasse sair daquela... Da onde eles não queriam sair? Eles podiam até sair do corpo, mas não queriam sair? Você sabia que os demônios são territoriais? Eles gostam de casas, eles gostam de bairros, de ruas. Você já viu, já andou numa rua
e você fala assim, nossa, tem um espírito ruim nessa rua aqui. Verdade. Porque aí, os demônios, eles são territoriais. Eles falavam, pode nos mandar embora do corpo dele, mas nos deixa aqui nesse bairro. Nós queremos ficar aqui nesse bairro. Não nos expulse desse bairro. Por isso você tem que ter cuidado quando você encontra um emprego novo. Porque ali é um território diferente, tem uma guerra espiritual lá. Quando você muda de casa, quando você muda de territórios, você enfrenta guerras espirituais. Então os demônios rogavam para Jesus, Senhor, pode nos expulsar daqui, mas não nos tire dessa região. Em versículo 11, olha aí, vamos ler essa leitura aí que é interessante. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Onde que eles queriam entrar, gente? Aonde, gente? Você sabia que animal pode ficar endemoniado? Você sabia disso? Quem aqui nunca passou uma experiência como essa? Não queira, mas eu já passei. Uma experiência com um cachorro endemoniado. Eu estava evangelizando, era no começo do meu ministério, eu devia ter uns 19 anos. E o pastor falou, vocês vão sair de porta em porta para levar a palavra. Com uma ferramenta chamada 4 Leis Espirituais. Era um livretinho amarelo que nós tínhamos que parar as pessoas, ler aquele livretinho e fazer o apelo para elas entregar a vida para Jesus e depois marcar tipo uma campanha na casa dessas pessoas. Então eu saía, botava minha pastinha, ainda era noivo da pastora, botava minha pastinha e ia de porta em porta. E um dia eu estava evangelizando, com muita dificuldade, uma senhora, não era um casal, era uma senhora, que ela estava passando uma situação muito difícil na vida dela. Mas ela era muito religiosa. E ela estava me ouvindo. E ela estava assim, ouvindo a palavra. E eu estava feliz, porque ela já estava ouvindo a palavra. Ela estava recebendo ali a palavra. Irmãos, ela tinha um cachorro. E o cachorro estava preso. E eu falo para vocês como se fosse hoje. Eu me lembro disso claramente. O portão dela era um portão pequenininho. E eu estava dentro do portão, assim, ó, em cima do portão, com as coisas bíblicas assim, para ela ler e evangelizando ela dentro e eu fora, e o cachorro preso. Irmão, não sei o que aconteceu. Aquele cachorro endemoniado fez que nesse homem se soltou das correntes. Uma coisa que eu tenho medo é cachorro. E você imagina a Bíblia voando, o livretinho voando, eu correndo, a mulher tentando segurar aquele cachorro e eu gritando, segura, segura, e o cachorro, e eu falei, esse é o demônio que estava nele. Você sabia que animais também ficam endemoniados? Você sabia que criança fica endemoniada? Você sabia disso? Eles rogaram a Jesus, ó Senhor, não nos manda, não nos tira dessa região, nos manda então para os porcos. E olha o que diz a história bíblica, versículo 13. Então Jesus lhe deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram aonde? Nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre dos porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Ao invés dele agradecerem a Jesus, o que eles queriam, o que eles fizeram? Ao invés eles olharam o homem que era endemoniado, que vive... Irmão, você tem um vizinho endemoniado? Não levanta a mão não, ele pode ser que seja a pessoa que está do seu lado. Mas imagina só um vizinho endemoniado que não deixa você dormir, que vive gritando, que vive se cortando, que vive no meio do sepulcro, no meio dos mortos, um louco, um doido, varrido. Jesus foi e libertou aquele homem, curou aquele homem, restaurou aquele homem. Mas a Bíblia diz que quando os homens viram o que Jesus fez, a Bíblia fala que eles falaram, manda embora, sai daqui. Ao invés de agradecer, eles ficaram chateados e suplicaram que Jesus sumisse dali.
Mas sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que Jesus, diz assim o versículo de número 13, que Jesus deu permissão. Olha essa expressão. Jesus permitiu os espíritos imundos entrarem nos porcos. Agora a pergunta é, por quê? Por que que Jesus deixou aqueles demônios saírem do corpo daquele homem e entrarem na manada que tinham quantos porcos? Tinha aquela manada? 2.000 porcos. Por que Jesus não mandou aqueles demônios direto para o inferno de volta? Não os expulsou daquela região? Por que que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Olha para o seu irmão aí. Ele não tem cara de porco não. Mas pergunta para ele, por quê? Para e pensa comigo. Por que Jesus permitiu que os demônios, aquela legião, entrasse naqueles porcos? Sabe, Jesus sabe de todas as coisas, sim ou não, irmãos? Jesus sabe de todas as coisas. Eu tive pensando, aqueles porcos tinham donos. Aqueles porcos tinham donos, eles tinham os proprietários, que eram empresários que cuidavam daqueles porcos. Você sabe quanto que custa um porco? Eu fiz um cálculo e descobriu que um porco custa R$ 1.500, um porco. Se você for comprar um porco adulto, para você matar, fazer lá uma comida na chácara, é R$ 1.500 um porco. Se você pegar R$ 1.500 e multiplicar por 2.000 porcos, vai dar quanto? Quem é bom de matemática aqui? Passou na escola com nota 10 em matemática. 1.500 vezes 2.000. Eram 2.000 porcos. Para você entender o prejuízo financeiro que aqueles homens, aqueles empresários tiveram. Dá 3 milhões de reais. 3 milhões. Quando Jesus permitiu que os porcos entrassem, que os demônios entrassem nos porcos, os donos daqueles porcos perderam tudo. Do dia para a noite. Eles tiveram que acordar com a grande dívida, eles viviam daquilo. Com certeza eles vendiam aqueles porcos, eles tinham uma família para sustentar, eles tinham uma empresa, eles tinham uma empresa de porcos. E a Bíblia fala que depois daquele dia, eles não tinham mais nada. Todos os porcos se jogaram no precipício e morreram, e eles não conseguiam recuperar mais nada. E eu fiquei pensando, Deus, por que Jesus permitiu isso? Fez bem para um e deixou o mal entrar no outro. Por que que Jesus libertou um e deixou que o outro fosse vítima daqueles demônios? E aí eu entendi, Deus me deu uma revelação e eu quero compartilhar com você. Sabe, queridos, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus conhece o coração de cada ser humano, de cada pessoa. Deus sabe quem tem coração de gratidão, quem tem coração que agradece, que sabe honrar a Deus e quem não tem. Jesus sabia que aqueles homens que cuidavam daqueles porcos eram empresários que não sabiam honrar a Deus, que eram pessoas que não tinham um coração para honrar as coisas de Deus. Eles moravam em Gadara. Se você for ler a história, eles estavam em uma cidade chamada Gadara. Gadara era uma cidade que ali só vivia pessoas que não viviam conforme os costumes dos judeus. Porque um judeu não podia criar porcos. E além deles criarem porcos, eles eram avarentos, eles eram arrogantes, eles eram pessoas que tinham a mão fechada, que não temiam a Deus. Então Jesus sabia que aqueles homens, aqueles empresários, eram pessoas que não tinham aliança, que não andavam com Deus, que não serviam a Deus. Então Jesus permitiu. O que a gente entende? Deus permitiu alguém ter prejuízo. Pensa comigo, se Deus permite alguém ter prejuízo, Deus pode permitir alguém também o quê? Ter o contrário. Se Deus permite uma pessoa perder tudo, Deus pode permitir também uma pessoa receber tudo. Sim ou não? Se Deus permitiu aqui, aqueles homens perder todo o sustento deles, Jesus poderia também abençoar aqueles homens,
Assim é a nossa vida. Tanto Deus pode permitir você prosperar, como Deus pode não permitir você prosperar. Se nós tivermos um coração voltado para Deus, jamais teremos prejuízo. Como está o seu coração? O seu coração honra a Deus, a sua vida honra a Deus, as suas finanças honram a Deus, a sua vida financeira tem um compromisso de honrar a Deus. Se nós tivermos um coração para abençoar, se nós tivermos um coração para honrar a casa de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus, Jesus virá na nossa direção e nos dará prosperidade e nos livrará de todo prejuízo. Esse é um tempo onde os demônios estão falindo as pessoas. Aonde nós estamos vendo empresários, aonde nós estamos vendo pessoas perdendo emprego, aonde nós estamos vendo uma crise instalada no mundo, e às vezes a gente pergunta, pastor, por que Deus está permitindo tudo isso? Tudo tem um propósito de Deus, irmãos, tudo tem um porquê. Se você buscar a revelação de Deus, você vai entender o porquê de todas as coisas na vida das pessoas. Demônios vão dizer muitas das vezes, deixa eu tocar na vida dele, do João, do José, da Maria, do Antônio, deixa eu tocar. Mas Jesus vai se levantar e vai dizer, não vai tocar, nessa crise você não vai tocar na vida do meu povo, porque eu guardo eles, eu protejo eles, eu livro eles de todo mal, porque eles são o meu povo que eu separei. Deus está se levantando nesse tempo para guardar o seu povo. E eu quero lhe dizer nesta noite, meu irmão, que nenhuma praga vai entrar na sua vida financeira, que nenhum prejuízo financeiro você vai ter nesse tempo. Que aonde tem se levantado o inimigo para falar, está vendo, você vai se prejudicar. Porque eu tenho visto um espírito que quer tocar nas finanças das pessoas. Nesse tempo que nós estamos vivendo, está solto um espírito de miséria, de pobreza. Um espírito para que o povo fique mendigando. Para que o povo fique debaixo ali do jugo de Satanás. E as pessoas vão dizendo, está vendo, está difícil. Os pobres estão sofrendo. Os pobres que mais sofrem. Os pobres é isso. Pode ser verdade, mas você não é pobre. Jesus disse que você é rico nele, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem a bênção de Deus, nenhum mal vai tocar as tuas finanças, porque o Senhor tem a bênção na tua vida. Ninguém era suficiente forte, irmão, para dominar aqueles demônios, ninguém. Aquele homem vivia numa situação deplorável, mas tinha alguém que era mais forte do que aquela legião. O nome dele é Jesus de Nazaré. Irmãos, tem Jesus na sua vida. Aquilo que você não é forte, ele é forte para repreender todos os demônios que têm se levantado na sua casa, nas suas finanças, nas suas famílias, aonde for, ele é mais forte. Ele é mais forte. Ninguém podia com aquele homem, mas tinha alguém que podia. Era Jesus. Jesus com autoridade se levanta, repreende os demônios. Jesus podia falar, agora demônios, vão embora para o inferno. Mas os demônios pediram. Os demônios sabem, irmãos. Os demônios conhecem as pessoas também. E os demônios falaram, Senhor, nos permite entrar naqueles porcos. Eu duvido se os donos daqueles porcos fossem pessoas de Deus, pessoas que andassem com Deus, pessoas que buscavam a Deus. Jesus ia falar, nesses aqui não. Porque esses aqui, puxa, é o meu povo, está me servindo? Não, neles você não vai entrar não, escolhe outros. Porque Satanás só entra na vida de quem ele tem legalidade. Os demônios só entram onde eles encontram brecha. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes eu tenho certeza disso e Deus tem falado comigo. Satanás e os demônios levantaram e falaram, eu vou entrar na vida desse aqui. E Deus foi lá e puxou a capivara da gente. E Deus falou assim, não, esse aqui não. Esse aqui está me servindo.
Esse aqui não falta no culto, não falta nas lives, esse aqui jejua, esse aqui ora, esse aqui dizima, esse aqui me busca. Ele tem pecado, tem defeito, mas ele é meu servo. Satanás, nesse você não vai tocar. E assim Deus tem feito com cada um de nós que estamos aqui, irmãos. Quantas das vezes o inimigo se levantou e falou: agora eu vou dar um prejuízo, vou bater o carro dele, vou colocar um atribulado no caminho para estourar esse carro. E o Deus foi lá e colocou um anjo na tua frente, te guardou, te livrou, te protegeu, e o mal passou, bateu em outro. Não é assim? Pegou outro. A gente até fala: nossa, cara azarado. Não é. Se você tiver revelação de Deus, você vai ver ali algo espiritual. Eu quero terminar dizendo para você, querido, que Jesus é a autoridade máxima. Jesus é a autoridade máxima e nenhum demônio vai tocar nas tuas finanças. Nesse tempo de crise, nenhum espírito ruim vai tocar na sua vida financeira. Deus tem uma bênção de proteção e de vitória para você. Honra a Deus. Continue honrando a Deus. Continue tendo um coração de honra. Nunca diga não para Deus. Nunca diga não para o Senhor. É oferta, é dízimo, é voto. O que Deus te pede, vai, faz, obedece, cumpre. Não feche o coração para Deus. Você não é pobre? Você é rico. Eu quero terminar te dizendo, levante a sua mão em nome de Jesus. Aí em casa, aqui na igreja, levante a sua mão. E eu quero profetizar hoje, nesta noite, que nenhum espírito maligno vai tocar nas suas finanças. Levante a sua mão e diga isso 3 vezes, para o diabo ouvir, para os demônios ouvir, para qualquer tipo de espírito que esteja querendo trazer prejuízo ou travar a sua vida financeira. Levante a sua mão e diga: nenhum espírito maligno vai tocar nas minhas finanças. Diga mais 2 vezes. Mais forte. Aleluias, aleluias, aleluias. Levante a sua mão, eu quero que você declare mais uma verdade. Eu não terei prejuízo. É terrível, né, irmãos? Quando a gente está vendo, agora vai funcionar, e vem uma coisa aí, puxa a gente para trás. Quando a gente, não, agora eu vou dar um pulo aqui, agora eu vou comprar isso, agora eu vou melhorar isso aqui dentro de casa, agora eu vou pagar essa conta. E de repente você está vendo um prejuízo ali. Quebrou uma coisa, aconteceu um problema de saúde, você tem que gastar 3 vezes mais ali com remédio, e você tem que isso, tem que aquilo. Sabia que isso é um espírito? Hoje nós vamos repreendê-lo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga 3 vezes: eu não terei prejuízo. Diga mais 2 vezes. Suave. A igreja não terá prejuízo, o povo de Deus não terá prejuízo, você não terá prejuízo. Deus vai dar vitória. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão.